Já viu falar no sujeito mau, no sujeito tolo? A pessoa que recebe uma bênção de alguém, uma ajuda, um apoio, uma graça, e retribui com ingratidão. Tem coisa mais difícil na vida que ingratidão? É ruim demais lidar com ingratidão. Você oferecer tudo de bom para a pessoa e receber dela ingratidão, não, quando você precisa. Ou nem muito obrigada, que é muito normal isso acontecer. A gente vê todo dia a gente passando por isso. E a Bíblia nos traz muita sabedoria. O livro santo, o livro bom, gente. Tem tudo ali. E tinha um sujeito rico, que criava gado, criava ovelha, criava coisa lá para a sua produção. E ali, no alto daquela montanha, ele criava seus animais, sujeito a risco, a morte, a roubo. E Davi estava por ali, porque ele estava fugindo de Saul, então ele vivia aí pelos cantão, pelas montanhas, e ele cuidava, ajudava os empregados desse homem a cuidar dos animais, para ninguém roubar, para os bichos não fugir. E ele fazia isso voluntariamente, por afeto, porque era uma pessoa legal. Davi tinha os probleminha dele lá, era que nem nós, normal. Mas era um sujeito interessante, era um bom amigo, um bom vizinho, eu diria. E aí um dia Davi precisou desse sujeito que era o dono dos animais. Ele foi lá, pediu ajuda. Pediu um pouco de comida, o sujeito estava fazendo uma festa, tinha carne rolando, bebida. Davi mandou uma sacolinha, mandou umas vasilhinhas lá e disse assim, ó, bota um pouco de comida aqui, porque a gente está com fome. A gente está sem comer desde tanto, né? Um monte de dia sem comer, estava com fome, precisando de comida. Aí o cara virou e falou assim, olha só, tem comida não. Quem é esse cara aí? Conheço não. Davi? Mas não é esse cara que está fugindo do rei? Tem comida não, avisa para ir lá que se vira. Tá pensando que isso aqui é o quê? Casa da mãe Joana? Eu tô falando a linguagem de hoje, né, gente? Agora pensa numa pessoa zangada. Davi ficou muito ofendido, gente. Davi ficou muito revoltado. É muito ruim, né? Pagar as coisas com ingratidão. Gente, Davi era um sujeito meio assim, impulsivo. A gente também é, né? Quantas vezes a gente tá estressado, responde com impulsividade, quer vingança. Davi decidiu que ia se vingar daquele homem. E falou, vou matar todo mundo lá da casa dele. Sobrar ninguém. Nem as formigas. Tô levando até Baigon. E esse sujeito mau tinha uma esposa bacana. Porque uma mulher abençoada, uma mulher santificada, ela santifica o crencado do marido dela. Mas esse aí, gente, nem isso. O sujeito fez isso, plantou a morte dele no dia que ele negou isso para Davi. Porque Davi tinha lá um monte de guerreiro. Davi ia chegar lá, não ia sobrar nada. A mulher dele ficou sabendo, a mulher boa. O nome dela era Abigail. Esse sujeito era um sujeito beberrão, encrenqueiro, difícil, e que tinha uma esposa nova, bonita, inteligente, querida. O sujeito só vivia bebendo, enchendo a cara. Você conhece alguém assim? Que tem uma esposa boa, bonita, aí chega o final de semana, em vez de dar atenção para a esposa, vai pro bar beber. E chega em casa bêbado, mal cheiroso, falando arrastado. É Nabal. Isso é velho, gente. Faz tempo que acontece. Nabal chega em casa bêbado depois da festa. E Abigail ficou sabendo que a morte estava chegando na casa dela, para ela, para os empregados, para todo mundo. Fez um farnel, encheu uma bolsa de comida boa, pegou o que tinha de melhor em casa. Partiu pro lado de Davi. E Davi vinha lá com a sua multidão de homens, com a espada na mão para matar. Encontra com essa moça. Essa moça humildemente pede perdão a ele. Tem misericórdia de nós, meu marido é um tolo. Por favor, por favor. E Davi se compadeceu daquela mulher, da sua simplicidade, da sua inteligência, da sua beleza, provavelmente. Tudo conjunto dela, né? Ele disse, tudo bem, não vou matar ninguém hoje não. Graças a Deus que encontrei com essa mulher. Essa mulher livrou ele de fazer uma grande injustiça. Porque não era proporcional, entendeu? Ele fez aquilo por vingança pessoal, vaidade, ferida, né? E essa moça chega em casa, tá lá o marido fazendo o quê? Bêbado, claro. Não tinha nada na mente, um homem vazio. E quando chega de manhã, ela fala para ele, olha, aconteceu isso, 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 isso. Todo mundo aqui ia estar morto agora por causa da sua tolice. E aquele homem tomou um susto tão grande, gente, que ele ficou ali, estado de choque, parou geral, morreu. Morreu de susto. É isso.
Quanta tolice na vida, nesse mundo, né? Homens que não valorizam as esposas, sabem as esposas porque têm a graça de Deus na sua vida, salvam sua família muitas vezes da destruição, com sabedoria, lembra? Uma mulher sábia edifica a sua casa. Mas nesse caso, Nabal era tão ruim que partiu. E o que aconteceu com ela? Virou rainha. Davi soube que ela estava sozinha no mundo. Aí disse assim, não vou deixar essa mulher boa largada não, porque ela é boa demais para ficar no mundo sozinha. Bateu na porta dela e falou, Abigail, filha, quer ser rainha? Ela olhou para o lado, pulou para o outro, não tinha mais nada da vida, né? Só tinha aquele velho rabugento que foi embora. Ela disse, eu quero. Aí foi para o palácio do rei, virou rainha, teve filho. E aí, eu acho que foram felizes para sempre. Eu não sei se alguém conseguia ser feliz com Davi, que era meio mulherento, mas naquela época era tudo diferente, né? Gente, é só para pensar, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, nosso Senhor. Eita, vamos lá.